Oi, gente. Meu nome é Viviana e eu sou professora do 4º ano. Hoje faremos uma aula bem diferente, uma aula de história em que você vai me acompanhar e vai resolvendo as questões à medida que eu for te falando. Nós vamos começar trabalhando com os documentos históricos. Como no livro de vocês fala, documentos históricos trazem informações sobre a vida social, política, econômica e cultural de um povo, assim como do lugar onde ele vive ou viveu em determinada época. Para começar, nós vamos abrir o livro na página 20. A palavra documento tem vários significados e um deles é o de documento histórico, ou seja, todo tipo de vestígio e informação que permita conhecer os fatos, acontecimentos e processos da vida social ao longo do tempo. Os documentos históricos são muitos e bastante variados. Podem ser livros, fotografias, jornais e revistas, edifícios e praças, objetos de uso doméstico, receitas culinárias, obras de arte, música e dança, festas populares. Esses elementos, além de sua função original, fornecem informações interessantes e importantes, por exemplo, sobre vários aspectos da vida e da sociedade no Brasil ao longo do tempo: ocupação da terra, organização política, formas de trabalho, formação das cidades, educação das crianças, manifestações artísticas e culturais. Volte ao livro e abra-o na página 23. Acompanhe comigo a leitura. Documentos escritos e não escritos. As imagens das páginas anteriores são consideradas documentos históricos, pois podem ser usadas como fonte de conhecimento, ou seja, elas revelam aspectos da vida das pessoas e de como elas se organizavam em diferentes períodos. Há várias maneiras de classificar os documentos históricos. Uma delas é a distinção entre documentos históricos escritos e não escritos. Documentos escritos, como o nome indica, são aqueles registrados na forma escrita: livros, revistas, jornais, almanaques, dicionários, diários de viagem, cartas, diplomas, certidões, atestados, testamentos, leis, regulamentos, textos literários, religiosos e científicos, anúncios. Documentos não escritos são aqueles que não utilizam a escrita como forma de registro. Edificações, móveis, utensílios domésticos, roupas, fotografias, pinturas, esculturas, instrumentos de trabalho, brinquedos e brincadeiras infantis, festejos e comemorações populares, rituais religiosos, saberes e memórias das pessoas e dos grupos sociais. Agora, você vai ler o poema da página 25 e responder as questões propostas na página 26 do livro. Vamos lá? Abra o seu livro na página 27 e me acompanhe. Onde estão os documentos históricos? Se os documentos históricos são tantos e tão diversos, então devem estar em muitos lugares. Na verdade, eles estão por toda parte, nos locais criados especialmente para guardá-los, como museus, arquivos históricos e bibliotecas, por exemplo. Também são encontrados nas ruas, praças, jardins, estradas, portos, igrejas, associações, centros culturais e onde mais houver algo importante para o conhecimento da vida das pessoas e do lugar em que vivem. Atualmente, um recurso muito útil na busca de informações é a internet. Há diversos sites de busca que disponibilizam dados a respeito de praticamente qualquer assunto. Mas nada substitui o prazer de estar em um museu, centro cultural, arquivo histórico ou em uma biblioteca, sabendo que lá estão os mais variados documentos históricos, muitas vezes disponíveis para consulta. Por isso, se você não costuma frequentar bibliotecas e museus, procure ao menos conhecer e frequentar a biblioteca de sua escola, ver como ela é, como está organizada, que tipo de material está disponível para leitura e como ele pode ser útil em suas pesquisas. Se onde você mora não existe biblioteca ou museu, lembre-se, os documentos históricos não estão apenas lá, mas em toda parte. Comece a prestar atenção. Clique no link abaixo e veja um pouco sobre a história do Arquivo Nacional e como é feita a preservação dos documentos históricos que estão arquivados lá. Depois de assistir ao vídeo, explique em poucas palavras qual é a importância do Arquivo Nacional para o nosso país. O outro link que aparece aí conta um pouco
da história do Arquivo Nacional. Um vídeo muito interessante que vale a pena você assistir. As páginas 29 a 32 do seu livro vão nos contar dos objetos como documentos. O autor cita como exemplo os objetos indígenas, que nos ajudam no conhecimento da história desses povos, bem como do seu modo de vida e sua cultura. Para exemplificar, você irá clicar no link abaixo e ler um texto que chama Histórias de Índios. Após a leitura, escreva no seu caderno as seguintes informações. O texto traz informações sobre quais objetos, como eles eram utilizados pelos indígenas e qual a importância deles para a história do nosso país.